Shabbat Shalom, Raberinho. Shabbat Shalom, Leikulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. Um ótimo Shabbat para o povo do Eterno, o povo que cumpre mandamento. O Eterno disse as seguintes palavras para Moshe: Zahor el Tion Hale Shabbat Lekadishor. Lembra-te do dia de Shabbat para o guardar, para o santificar, para o viver em memória de mim. Nós estamos aqui para trazer as verdades das Sagradas Escrituras, as porções da Torá, que são os 5 primeiros livros da sua Bíblia. Me enganaram, Pentateuco, não, a Torá. Torá quer dizer instruções. Yeshua, ele ensinou a Torá. Ele trouxe de volta as instruções do Eterno, que o Eterno deu para Moshe lá atrás. Ele trouxe de volta na íntegra, de forma real, perfeita, sem adulteração. Naquele tempo o povo já estava sendo enganado pelos religiosos, pelos líderes religiosos. E Yeshua veio para isso, tanto que a cúpula daquela época disse assim: nós temos que matar esse homem, nós temos que acabar com esse homem. Isso está lá em Lucas. Nós temos que eliminá-lo, porque se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, nós vamos perder os nossos cargos. Então, quando aparece um para falar a verdade, ele é perseguido, porque a turminha aí que lucra com a mentira, que são os líderes religiosos, todos, sem exceção, todos lucram. Se ele está à frente de uma denominação religiosa, ele está lucrando. Ele não está te passando a verdade por completo, porque a verdade ela é passada de graça, não se cobra pelo conhecimento. O único conhecimento que se cobra por ele é a mentira. É a mentira. Quando você paga uma universidade, quando você paga uma escola para o seu filho, ele vai dar para aprender mentiras, por isso que você paga. Agora, a verdade, ninguém cobra. Porque a verdade ela não é aceita. Então, se você cobrar para falar a verdade, ninguém vai te pagar. Ninguém vai te pagar. As pessoas só vão te pagar se você começar a mentir, botar pinceladas de mentira, as pessoas te pagam. Então, Yeshua, ele veio para isso. E na porção de hoje, nós vamos identificar alguns dos ensinamentos de Yeshua na porção de hoje. Muito interessante. A porção de hoje é Berrar, no monte. O meu nome é Gutenberg Moraes e você está no canal Perfeita Ordem. Vamos para a porção? Então, vamos lá. Porção da Torá Berrar. Berrar é uma palavra hebraica, está no hebraico. Eu sempre trago o hebraico para que as pessoas entendam o sentido. Por que foi escrito, para quem foi escrito, em que época foi escrita e o costume cultural da época para se ter essa expressão. A Torá Berrar, a porção, a Parashot, a Parashá da Torá Berrar, é a 32, ela fica em Vaikra, que é Levítico, 25:1 a 26:2. Ela é apenas um capítulo. Lembrando que esses capítulos, eles até servem para a gente achar mais rápido os textos, que bem que eu não uso muito, eu apenas lembro da passagem, e sei mais ou menos onde fica. Eu nem lembro, é mais fácil para mim lembrar do texto do que lembrar os números. Então, a Parashá começa: Vayedavá Adonai el Moshe Berrar Sinai Lemor. Ou seja, a palavra berrar é no monte. Então, no monte. Falou Adonai a Moshe no monte Sinai, certo? Lemor. Habla a los bene Israel, diciendo:
Quando ustedes entrem a Haaretz, que eu les estou dando Haaretz na terra, a terra mesma observará um Shabat para Adonai. A própria terra vai observar um Shabat. Dava el Ben Israel ve'amarta elechem ki tavou el Haaretz asher ani noten lechem ve'shavata Haaretz Shabat le Adonai. 6 anos plantarán su campo, 6 anos podarán sus viñas e 6 anos plantarão su... Peraí, eu voltei para a mesma estrofe. E recorrerão su produto. Pero el séptimo año será un Shabbaton para la tierra, un Shabbat para Adonai. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán las viñas. No recogerán lo que crezca por sí solo de la zera dejada de cosechas anteriores, y no recorrerán las uvas de sus viñas se atender. Será un Hashaná, año de Shabbatón para la tierra. El producto del Shabbat de la tierra será grano para usted, tu siervo, tu sierva, su empleado y para su guir estrangeiro que viva com usted. E para el ganado, o gado, e para las bestias que están en la tierra de usted. Todo lo que produzca la tierra será comida. Contarán 7 Shabbatons de año, 7 veces 7 años, y el tiempo entre los 7 Shabbatons será para usted 49 anos. Aí ele vai entrar em outro assunto, mais delicado. Entenda que aqui nós estamos, digamos assim, comemorando ou praticando o Shabat semanal. Além do Shabat semanal, o Eterno disse para Moshe, vai ter o Shabat anual, porque a terra precisa descansar. Poucos fazendeiros, usineiros, que trabalham com a terra, fazem isso. Nem Israel está se fazendo. Alguns poucos, que trabalham na vinha fazem isso. Mas, há poucos anos atrás, algumas décadas atrás, Israel experimentou cumprir esse mandamento e aconteceu. Aconteceu o que eu vou ler aqui. A terra produziu 3 vezes mais no 6º ano, que era o que acontecia com o maná lá no deserto. O maná, ele era dado todos os dias. Se você colhesse demais no outro dia, ele ficava ruim, ficava podre. Mas no 6º dia, você colheria o dobro. Colhia o dobro. E ele não ficava ruim no outro dia. É interessante. Só no Shabat que o maná não ficava ruim. Isso é uma prova que o Eterno, ele atende, e ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Quando ele determina, ele cumpre. Ele não é homem. Ele pode, porque ele é eterno. Ele pode prometer, porque ele é eterno. Ele vai cumprir. Mas você não. Você não é eterno.
Você promete agora, amanhã o que queres de tu? Então, e isso, né, encaixa naquilo lá, né, que Yeshua também ensina, né? Não faça promessas. Promessa é pecado. Você fica em pecado até cumprir a promessa. Tanto que o Eterno diz assim: eu não gosto de tolos que fazem promessa e não cumprem. Que homem não pode fazer promessa, porque homem não é eterno. E quando ele faz promessa, ele se coloca no lugar do eterno. Então, este é o pecado. Voltando para Parashá, né? O que foi que aconteceu com Israel para ir para o exílio babilônico? Eles não cumpriram esse Shabat aqui, o Shabaton anual. Não cumpriram. Então, eles passaram um ano no exílio babilônico para cada ano que eles não cumpriram o Shabat. Se não me engano, foram 70 Shabaton, que eles, não, foram 450 anos que eles ficaram na terra sem cumprir o Shabaton, e aí você divide isso aí por 7, né? Se não me engano dá 70, eu acho, alguma coisa, 70 anos que eles passaram, não lembro. Vai lá na Parashá passada, porque eu faço as contas direitinho. Parashá Berá em 2018, 2019, que você vai ter ela completinha. Aqui a gente só está resumindo. Parashá Berá, lá há 2 anos atrás, você vai ter ela bem completinha. É um vídeo bem longo, de mais de hora, e olhe se não for 2 vídeos, né? Para se obter o conhecimento um pouquinho mais do que o que eu estou dando aqui agora, né? Que eu recebi também, recebi de graça e de graça eu dou. Agora ele vai entrar no Iovel, né? No Iovel. Ele vai dizer, olha, depois que vocês completarem, né, 7 vezes 7, né, 49, né, 490 anos, acho que foi isso, lá na Terra, eles ficaram. Vocês vão comemorar Iovel. A Iovel também era um mandamento, né, no qual poucos cumpriram. A Torá diz que, já no livro de Yehoshua, né, de Josué, que eles só cumpriram o mandamento enquanto Josué estava vivo, enquanto Yehoshua estava vivo. Depois que Yehoshua morreu, o povo caiu aí veio o tempo dos juízes, dos juízes, e aí o povo não queria mais saber, né, ficaram desgarrados. Então vamos continuar a leitura. E aí vem agora, ele diz assim, vocês vão contar, né? E ustedes apartarão el ano 50, proclamando liberdade por toda Haaretz, e todos os habitantes será um Yovel, um jubileu para ustedes, e harán regresar para cada homem a sua possessão, e regressarão todos os homens a sus mispachot, suas tendas, suas terras, né? El ano 50 será Yovel para ustedes, no plantarán, no sieguen lo que crecen por sí solo de la tierra, no sieguen las uvas de las viñas, será Yovel. Interessante é que depois de 49 anos você está cumprindo o Shabaton, o 7º ano. Aí o próximo ano é Yovel. Também não pode plantar a cada 50 anos, tinham 2 Shabaton, um atrás do outro. Então, o que era que acontecia? O Eterno, ele era maravilhoso. Você plantava, né, no ano 6º, aí no ano 7º você ia comer do ano 6º, e no ano 8º, que fosse jubileu, você ia comer. Se não fosse jubileu, no ano 8º você ia comer do ano 6º. Se fosse jubileu, o ano 8º, você ia comer do ano 6º. E aí veria o ano que você ia começar a plantar. Então você não tem como comer antes de colher, né? Então
você ia comer no 8º, no 9º ano, o que você plantou no 6º ano. E isso acontecia na época de Yehoshua. Depois Israel começou a não cumprir mais esses mandamentos. E o ano do jubileu, ele servia para uma coisa. Se a justiça de hoje e o sistema político, hoje fosse assim, não existiria gente muito rico nem gente muito pobre. Não existiria, porque a política civil, do Eterno, ela é perfeita. Ou seja, eu, por alguns motivos, por não ser um cara trabalhador, por não ser muito inteligente ou alguma coisa qualquer, eu fiquei pobre. Então eu vendi minha terra. 50 anos depois eu tenho ela de volta. Mas a pessoa que me compra terra, ela me compra, não é uma compra, e sim um arrendamento. Eu posso resgatar essa terra antes dos 50 anos se eu tiver condições. Por exemplo, eu vendi a terra faltando 25 anos para o jubileu. Então, para cada ano, digamos que eu vendi a terra por 25 mil, 25 mil reais. Para cada ano, antes do jubileu, R$1.000. Se eu quiser resgatar essa terra antes do jubileu, faltando 5 anos, eu tenho que devolver para o comprador esses 5 anos que faltam. Ou seja, eu ia devolver para ele 5 mil. Ele usou a terra 20 anos, me pagou 25 mil, está faltando 5 anos para completar os 25 mil. Então, se eu pegar ela de volta com 20 anos, eu tenho que devolver esses 5 mil. Por quê? Porque ele iria usar essa terra por mais 5 anos e ia lucrar na terra por esses 5 anos. A mesma coisa seria se eu não tivesse mais nada e me tornasse servo do camarada. Eu me vendia, mas se eu tivesse condições de me comprar de volta, é como passe de jogador, eu pagaria ele os anos que faltam, até o jubileu, e aí eu resgataria a minha liberdade, se eu conseguisse isso. Então, mesmo que o patriarca morra antes do jubileu, os filhos conseguiriam resgatar a terra. E se não tivesse, você não quisesse resgatar e tivesse um parente seu que quisesse resgatar a terra ou resgatar você, isso era possível. Só não era possível resgatar casas que eram feitas em cidades muradas. Uma vez vendida, a pessoa só tinha 1 ano para resgatar essa casa. Se a pessoa não resgatasse essa casa dentro de 1 ano, ela olhava ele para o outro comprador. Porque era uma casa em cidade murada. Mas casas em campos ou casas, a não ser que fosse uma casa de um levita, aí poderia ser resgatada. Mas se for propriedade de levita, não pode ser, tem que devolver no jubileu, ok? Que mais? O que a gente pode falar do jubileu? Então, se isso fosse aplicado hoje, não existiria pessoas pobres e pessoas ricas, porque o Eterno ele criou são perfeitas essas ordenanças, essas leis, para que ninguém subjugasse ninguém, como Nirode lá atrás inventou, de o homem servir a outro homem. Nirode lá na Torre de Babel, ele criou isso. E quando o Eterno diz, vocês serão meu povo, serão separados, serão kadosh, separados, santos, que é para que não sirva as leis dos homens ou de Nirode, os 3 pilares de Nirode, religião, dinheiro e poder. Um desses 3, se tirar um desses 3, os outros 2 não se sustenta. Religião não se sustenta sem dinheiro e sem poder. O dinheiro não se sustenta, não existe se não houver religião e poder. E o poder não existe se você não implantar uma religião e não tiver dinheiro. É assim. O sistema do mundo é assim. E o povo que se diz religioso aí segue esse sistema. Não tem como se rebelar mais. Estamos no domínio romano. Estamos no exílio romano. Por conta de não guardar os mandamentos. O povo não quer guardar o Shabat semanal. A Igreja Católica colocou o dia de descanso do sábado para o domingo. E o evangélico, o crente que combate tanto a Igreja Católica, aceita isso.
Ele vai trabalhar no sábado contente, cheio de ganância para ganhar dinheiro, quando a palavra condena. Né? Que é textos, né, onde Yeshua guarda o sábado, tem um monte aqui em Mateus, em Lucas, em João, em Marcos, tem um monte. Agora só que eles distorcem, eles dizem que ali ele está quebrando o Shabat. Ele não está quebrando o Shabat. Ele está, quando ele diz assim, o filho do homem, né, o Ben Adam, ele é senhor, né, senhor, palavra pagã, ele é Mariá até do Shabat. Por que ele está dizendo isso? Porque você não conhece a Torá. Você não foi estudar as instruções que Yeshua ensina, que o nosso Salvador ensina, você não foi estudar, então por isso que você não entende o que ele está falando. Se a palavra diz que ele é o verbo e que ele é a vida, a Torá diz que a vida vale mais que o Shabat. Então por isso que ele diz que ele é Mariá do Shabat, porque ele é a vida, ele é o conhecimento, ele é a vida. Então a vida vale mais, mas ele cumpriu o Shabat, porque se ele não tivesse cumprido, ele tinha pecado, ele não era cordeiro santo e perfeito, certo? Então, voltando para a Torá, para Paraxá, vinha o jubileu, e o jubileu era para isso, né? Para que devolvesse as terras, né? E que as pessoas não ficassem pobres. E outra, né? Por exemplo, uma tribo, digamos que a tribo de Yehudá comprou a terra de uma tribo de Benjamim, de Beniamim, né? Com 50 anos tinha que voltar, porque senão as tribos começavam a ficar maiores uma das outras. E foi o que aconteceu. E o Eterno deu essas instruções para que isso não acontecesse. E eles não cumpriram, por isso que várias tribos começaram a engolir outras. E Beniamim foi uma das tribos que quase entrou em extinção, imagina. Quase entrou em extinção. A tribo de Benjamim, né, como vocês falam. Benjamim. Nome pagão. Beniamim. Então vamos continuar, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Ostende, vende algo a tu irmão, né? Aí já expliquei tudo. Rairetes produzirá seu produto, ustedes comerão hasta, né, saciar-se e viverão a seguros. Vamos lá. Vocês cumpriram esses mandamentos. Eu sou fiel para dar segurança para vocês. Não só alimento, mas segurança. É o que ele está dizendo. E se ustedes dizem que comeremos el sétimo ano, se não nos é permitido sembrar, zera e recorrer la cosecha de lo que produzca nuestra terra. Entonces yo ordenaré mi berajá sobre ustedes em sexto ano, para que a terra produza suficiente para 3 anos, certo? Aqui eu li o texto, lá no 21. A terra não será vendida, né? Leolão vai ele, né? A terra não será vendida, Leolão vai ele para sempre, perpetuamente, porque a terra é minha, a terra minha é. Ustedes son extranjeros y residentes temporales comigo. Esse texto é muito, mas muito intrigante. Porque o sistema religioso proclama que vão morar no céu. Tá? E o que é que o Eterno vai fazer com a terra? A terra é minha, vou deixar vocês aí, depois vou tirar vocês daí. Não é assim. A terra é minha. Vocês vão ocupar ela. Se vocês trabalharem direitinho, né, eu deixo vocês aí. Vocês continuarão aí. Quem trabalhar direitinho vai continuar nela. É isso que o texto diz. Os justos herdarão a terra. Não o céu. Não tem texto nenhum que diga que a gente vai herdar o céu. A gente não foi feito para morar no céu, a gente foi feito para morar aqui. Né? Aí nós vamos ter, Paulo, nós vamos ter o corpo glorificado de Yeshua, lógico, a gente não vai ter mais tendência pecaminosa, mas ir até o céu não vai.
O Eterno é quem vai descer com a sua Shekhinah, né? A sua Kivod, sua glória. Está lá em Apocalipse, bem explicadinho. Né? Não vai atrás da tua religião, não. Vai ler, presta atenção, que existem textos que eles não leem, porque os textos são simplesmente explicativos. E esses textos eles não gostam de ler, porque aí vai de encontro à mentira que eles proclamam. Quer cobrar dízimo de você, né, para que você tome uma ceia, né, para que você seja santo, né, para que os seus pecados sejam perdoados, porque se você não tomar ceia, seus pecados não são perdoados, então o sacrifício de Yeshua não valeu nada. E mora no céu. Imagina. E aí ele vai falar assim, de vocês se empobrecerem, né? E tudo aquilo que eu já expliquei, né? Até o 20, até o 38, né? Aí ele diz, não tomes interesse quando lhe prestem dinheiro, nem tomes ganância quando lhe vendas comida. Está lá no 37, no verso 37. Eu sou Adonai Elohim, quem te sacou de la tierra de Mitzrayim para dar-te la tierra de Canaã e ser tu Elohim. Ele tem que passar isso na cara do povo. Olha só, eu não estou cobrando nada de vocês. Então eu tenho que exigir de vocês que vocês sejam do mesmo jeito. Se alguém pedir emprestado a vocês, não cobrem juros. Eu condeno o juro. E Yeshua também condena o juro. Vai ler que está lá ele condenando juros. Se der comida, não dê com ganância. Não dê com a direita, né? A esquerda veja o que está dando com a direita. No judaísmo, não estou exaltando o judaísmo aqui, mas é um ensinamento judaico, né? E aí a gente tem que tirar o chapéu, porque é um ensinamento ótimo, né? E os ensinamentos, a maioria dos ensinamentos judaicos são tirados da Torá. Como o cristianismo manipula algumas coisas, o judaísmo também. Então você tem que estar bem, né? Bem independente das religiões para poder extrair a verdade da Torá. O judaísmo diz o seguinte, as classificações, né, de tzedakah, de bondade, de caridade, né? Quando a mais pobre é quando você dá a pessoa e você sabe quem é a pessoa e a pessoa sabe quem é você. Essa é a mais pobre. Aí depois vem uma mais alta, que é quando você dá, né? Mas a pessoa não sabe quem deu. Mas você sabe a quem está dando, mas ela não sabe quem deu. Aí depois vem uma mais alta, né? Que é quando você dá, mas você não sabe a quem está dando, mas a pessoa que recebeu sabe quem deu. Você não sabe. E tem a mais alta, né? A tzedakah, o nível mais alto, que é quando você dá, você não sabe a quem deu, né? E quem recebeu não sabe quem deu. Essa é a mais alta, é quando Yeshua compara, que a tua mão esquerda não veja o que a tua mão direita faz, nem a mão direita saiba o que a tua mão esquerda, né? Por aí vai. Então, se você quer ajudar alguém, né, ajuda sem saber a quem, né? Mas aí é o seguinte, vai haver fraudulentos que vai pegar teu dinheiro e vai usar em benefício próprio. Então hoje é muito difícil esse nível de caridade funcionar, né? Porque você confia naquela pessoa achando que aquela pessoa vai fazer a caridade e ela vai e pega o dinheiro para ela, não faz nada. Então, por isso que hoje as pessoas têm que ter certeza que a caridade está chegando no necessitado. Mas não precisa saber quem é o necessitado. As religiões de hoje não fazem isso. São mais de 20 bilhões ao ano que são arrecadados, né, entre católicos e evangélicos por ano.
E o que é que eles fazem de caridade? Mais de 22 bilhões de reais ao ano só no Brasil. Fazem o quê? Não vejo mutirão para ajudar ninguém, não vejo mutirão para fazer casa. Acabava com a fome do mundo esse dinheiro. Só no Brasil. Imagina no mundo inteiro que o sistema religioso arrecada. A Igreja Católica, a Romaninha, a mamãe romana, a mamãe das evangélicas, ela arrecada quase 20 bilhões de dólares, só ela, ao ano, no mundo. E fica pedindo aí, quando quer fazer alguma coisa, fica fazendo campanha. O prédio está caindo, pede para a prefeitura, pede para o estado, pede não sei o quê, porque não tem dinheiro. Vai enganar outro, vai enganar os abestalhados que ainda corre atrás de boneco de barro. Vamos continuar a Torá, a Paraxá de hoje. Que o vídeo já está com 30 minutos. O povo não gosta, o povo tem preguiça, gosta de vídeo de 5 minutos. E olhe lá, sai pulando assim, 5 minutos ainda sai pulando. Imagina 30 minutos, imagine 2 horas, né, que nem vídeo meu. Tem Paraxá a minha antiga que era mais de 2 horas. Mas, lembrei, né? Se um hermano de tu pueblo se há empobrecido, tá aqui, mas bem no tratarás como empregado. Ou seja, se um israelita, um hebreu, né, se empobrecer, você não vai tratar ele como estrangeiro, não, tá? Vai tratar ele como irmão. Mas voltando lá à questão dos juros, sistema religioso hoje, tua religião, tua seita, tua denominação cristã, tá fazendo conchavo com bancos que cobram juros. Tá te dando até um cartão de crédito. Que beleza. Então, a minha igreja tem cartão de crédito. Não posso dizer o nome aqui, né? Eu não vou fazer propaganda do sistema do capiroto. Né? Tem cartão da FI. Né? Eu tenho um cartão da EBD. Tá faltando uma letra aí. Da Bleia. A Bleia me deu um cartão de crédito. Fazendo conchavo com empresas que cobram juros. Juro é pecado. E o sistema religioso fazendo conchavo, acordo, para comer teu dinheiro, para facilitar, né, tu investir nos... É o sistema do Rassatã. Coitado do Rassatã. É o sistema do capiroto que está dominando o mundo. Ainda diz que proclama a salvação. Essa porta ela está muito larga. Você está fazendo acordo até com o Rassatã, o sistema financeiro, né? Para poder entrar pela porta, para poder dizimar, porque se você não dizimar, você não entra pela porta. Essa porta ela é muito larga. Você não sabe nem o que é a porta estreita. Nem tem ideia do que é a porta estreita. Não tem mesmo. Porque você não sabe nem o que é pecado. Crente não, evangélico, não sabe nem o que é pecado. Não sabe nem o que é pecado. Ele sabe o que ele pode e não pode fazer, que o cão guloso lá diz para ele: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. A única coisa que você pode é trazer seu dinheiro para cá. Traga para cá. Encha os meus bolsos. Os seus fiquem vazios, bando de retardados. Mesmo se falar assim, o povo, eu sou retardado, toma meu dinheiro. Agora no prato de comida não dá para alguém que pede na porta. Vamos continuar aqui. 45, também pode redimir o erro de Guerin. Aí você vai ler o texto, você vai entender, ele é explicativo, né? Você pode resgatar o estrangeiro, o filho do estrangeiro, e por aí vai. Ele calculará os anos, né, que ele trabalhou, que ele precisa trabalhar, é aquilo que eu já expliquei, né? Porque los Bene Israel 55 son mis avadim, servo, ellos son mis avadim, servos, né? A quienes redimi de la tierra de Mitzrayim, eu sou Adonai tu Elohim. Ou seja, ele passa de novo na cara e, olha, não se esqueçam que eu tirei vocês da terra do Egito. E aí,
Quando perguntam para Yeshua, vamos lá para os escritos Nazarim, né? Quando perguntam a Yeshua, Maria, qual será o maior mandamento, né? Qual será, ou qual é a maior mishpatim, mitzvot, né? Mishpatim não, mitzvot. Aí ele olha assim, esses caras ficam... Eu sou Torá em pessoa, como é que eu não vou saber? Né? O maior mandamento adorarás ao teu pai Elohim, a Yud He Vav He, a Elohim de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, né? Aquele que te tirou da terra do Egito. O mandamento é isso. A Igreja Católica vai, quando escreve só uma metade, né? Só o pedacinho. Porque se ela escreve tudo isso, né, as pessoas iriam estar adorando ao verdadeiro. Mas como ela já manipulou o nome do verdadeiro e colocou Zeus, terceira declinação de Zeus é Deus, cognitiva, né? Aí bota Deus, aí bota Júpiter, depois tira Júpiter, bota Iesus, depois tira Iesus, bota Jesus, né? Aquele que... Senhor dos cavalos, dos porcos, em hebraico e em grego. Jesus Christus, ungido do sol, já expliquei aqui. Cristo é ungido do sol. Machia, sim, é ungido do Pai. A palavra Machia é ungido do Pai. Mas Christus é uma palavra, né, cheia de ramificações romanas e gregas, que vem de Kretos, é ungido do sol. Né? Ou seja, é aquilo que o Papa faz quando eles trocam de nome, eles são ungidos pelos raios do sol, porque o romano adora o sol, idiota. E tua religião cristã, ela foi fundada dentro dos padrões romanos. Você está adorando a ídolos romanos. Cai na real. Ou então fica aí na bagaceira, né? Fica aí na tua indolência, né? Na tua bagaceira, na tua demência. Vai estudar, vai examinar a palavra como o Yeshua pediu, suplicou, por favor, examine a palavra. Mas em Apocalipse diz que é pecado adulterar. E quem disse que estão se importando com isso? Eles matam. Quanto mais adulterar a palavra? Eles matam para exercer o poder, porque a palavra paz vem de poder. Você só exerce a paz se exercer o poder. E Maria, né? Qual é o maior mandamento? Adorarás só o Pai, né? Todo o entendimento, toda a tua alma, né? Aquele que tirou da terra do Egito. Então, aquele que tirou da terra do Egito, eles cortaram isso aí. Por quê? Porque Zeus não tirou ninguém da terra do Egito. Então ia ficar meio confusa a coisa. Eles têm, né, que ser reverente a Zeus. Então Zeus não tirou ninguém da terra do Egito, que você chama de Deus. Quem tirou foi Elohim, foi Adonai, foi o Elohim vivo, o Yud He Vav He, que o nome é impronunciável. Quem quiser que chame Yalba, dizem até que o cachorro e o gato falam o nome do Eterno. E o porco fala o quê? E o cavalo fala o quê? E o Mu, Mu é o nome do Eterno, Yau é o nome do Eterno, Miau é o nome do Eterno. Vai com a tua palhaçada, né? Enfia a cabeça no buraco, feito avestruz. Que ó. E tem gente que vai na onda. Vai na onda. Yalcha. Não existe Yalcha no hebraico. Não existe. Vai para aqui para trás que eu explico tudo direitinho a gramática. Ensino a gramática, ensino, né? Mostro a arqueologia, mostro a gramática. A Yalcha. Não existe Yalcha no hebraico. Não existe. Não está na Torá, não está nos escritos Nazarim, não está nos Ketuvim. Sabe o que eu estou falando? Não está nos profetas, não está no Pentateuco, não está nos evangelhos. Tem que falar paganizado para você entender, né? Porque você já está cauterizado de paganismo até a alma. Finalizando,
O 26, né? Como eu disse, né? Isso aqui é para distorcer, né? Esses 26, 27, 28, né? Aí eles colocam até epígrafe que não tem nada a ver com o texto. O capítulo 26, não se harão nenhum ídolo para ustedes, não farão o ídolo para ustedes, nem originarão, ni erigirão uma estátua tallada, ni podrão pedra tallada em nenhum sítio de sua terra para inclinares a ella. Eu sou Adonai, tu Elohim. Shomer, aí vem o 2, Shomer, mis Shabbatot, escutem meus Shabbatot e reverenciem mi Makom Kadosh. Eu sou Adonai. E aí a próxima paraxá é Berukotai. Ele está dizendo, não façam ídolos, não talhem pedras, não talhem madeira para adorar a elas. Não façam. É o que mais a religião faz. Quando não faz de pedra, quando não adora ídolo de pedra, de gesso, de tábua, de madeira, né? de barro, adora outra pessoa. Jogador de futebol, ator de cinema, pastor, padre, vai adorar o povozinho para só puxar o caminho errado, só ir atrás do caminho errado. Aí depois diz, beber uma cerveja é pecado, irmão. Beber vinho é pecado, irmão. Adorar lá o pastor, né, e o padre, né, beijar os pés dele, abrir a boca para ele cuspir na tua boca ou fazer outras coisas, né? Pode, não é pecado. Pode. Então, o Eterno está falando aqui. Não façam isso. Né? Não talhem madeiras. Não talhem, não adorem outro Elohim a não ser a mim. Vocês não vão seguir o sistema do povo de Canaã. Vocês não vão entrar em Canaã trazendo as picuinhas do Egito. Deixa o Egito para lá. E Canaã eu estou expulsando já. Estou expulsando porque a terra está vomitando eles porque eles não cumpriram, não quiseram cumprir mandamentos. E se vocês não cumprirem, a terra vai vomitar vocês também. Está na parte anterior, né, que a gente estudou. Então, terminamos, né? Terminamos e o que o sistema religioso mais ensina é você se inclinar a ídolos, né? Tem aí a mamãe romana, né? E o povo continua se inclinando a ídolos. Brasil, infelizmente, eu acho que é o segundo país mais pagão que existe no mundo. Parece que o primeiro é o México. Mas se for tratar isso de acordo com a população, o Brasil está em primeiro lugar, infelizmente. Religião, em alguns países europeus, é tratado como segundo plano. Né? Aqui, até o futebol é religião. Em alguns lugares, você tem que dizer para que time você torce, porque é uma religião. Eu sou dessa classe de pessoas. É a divisão. O negócio é dividir. Terminamos a paraxá de hoje. Espero que você tenha sido instruído, como eu fui quando aprendi essas coisas, né? E meu dever é passar para frente, pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Se você tem alguma dúvida, pergunta, né? Se tiver ao meu alcance de responder, eu responderei. Se não tiver, eu vou buscar alguém que tenha essa resposta, né? Pessoas que tenham mais conhecimento do que eu para responder sua pergunta. Obrigado por ter assistido. Né? Se você quiser compartilhar, se você gostou e quiser compartilhar, né? Não sou eu que agradeço, é a verdade quem agradece, né? Porque meu canal não é monetizado, né? Nem eu tenho
suficiente para isso. Mesmo que eu chegue a ter, eu não vou querer, né? Porque para gravar um vídeo desse eu só preciso de um celular e de um aparelho atrás de mim, ou nada atrás de mim. O celular e eu e o conhecimento que o Eterno me concede pela sua rahamim, sua misericórdia. Vamos recitar Bericat Kohanim. Quiser compartilhar, compartilha. Quiser dar like, dá, né? Mas a verdade, se eu estivesse aqui fazendo palhaçada, né, com a bola vermelha no nariz, eu tinha milhões de seguidores. Mas como eu estou ensinando o caminho da vida eterna, de graça, se eu cobrasse, né, aí todo mundo me seguia. Eu não quero seguidores, eu não quero fazer proselitismo, né? Eu sozinho já é um peso para mim. Imagina cheio de seguidores. Não quero. Deixa eu só escolher 12. Né? Os outros, ele disse assim, vocês vão comer minha carne e beber meu sangue. Morreu tudinho. Mas isso é outro assunto. Né? Ele que foi o precursor, né? O verbo encarnado, foi crucificado na linguagem pagã. Estou dizendo isso hoje, crucificado, porque minha mãe começou a cantar uma música aí, né? E ela falava de cruz, eu disse para ela, não houve cruz, não houve cruz. Ela, mas o povo canta assim. Eu digo, mas deixa o pagão cantar assim, a gente já conhece a verdade. Foi no madeiro. Vamos recitar Bericat Kohanim e terminar a paraxá de hoje. Yevarechecha Adonai veish mirecha, Yeher Adonai panavelecha, Vihuneka itzah Adonai panavelecha, Veiyatzelecha. Shalom. A Bericat Kohanim está lá em Números 6:22. Não é nada estranho, tá? É a bênção sacerdotal. Eu não sou sacerdote para abençoar, tá? Mas eu acredito que quando recitamos e alguém ouve, somos abençoados também. Recebemos a berachá, ou a berachá do Eterno. Vedetut et haimet, vehaimet techahe et re. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, vos libertará. Estamos aqui para isso, para sermos libertos. E a gente não é liberto por ter dinheiro, por ter casa, por ter fama, por ter poder. Nós somos libertos quando vivemos sem precisar disso. E na próxima semana estaremos aqui de volta, e foi o que, Yaakov, a quem chamam de Tiago, nos ensinou, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. Elohim, Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Esse é o significado de Amém. Amém, Shabbat Shalom para você, e até o próximo Shabbat, se assim o Eterno nos permitir. Shalom!